Boa noite, amados do Senhor, queridos do nosso Deus. Vocês costumam orar, falar com Deus quando você está tomando banho? É porque, assim, a gente escuta tantas coisas, tem tantas crenças neste mundo. Você não pode falar com Deus se você estiver sem roupa. Você não pode falar com Deus se você estiver debaixo do chuveiro. Para falar com Deus, você tem que só falar se tiver ajoelhado em reverência, sabe? E isso nos distancia muito de Deus. Isso faz com que a gente tenha pouco tempo para adorar a Deus, para falar com Ele, para orar. A oração, ela, na verdade, ela é uma conversa. É uma conversa que a gente tem com o nosso Pai, o nosso Criador, que é aquele que nos ama com amor eterno, o maior amor do mundo. E eu tava tomando banho, e acho que é o horário assim que eu adoro falar com Deus. Se você tiver que chorar, você chora. Ninguém vai ver depois os olhos vermelhos, né? Ninguém vai ficar perguntando nada. É um momento seu com Deus. Cada pessoa tem um momento especial com o Pai. Pelo menos teria que ser assim. E eu tava tomando banho e comecei a falar com Deus e me lembrar de muitas coisas incríveis que Ele fez na minha vida. Também me lembrar de muitas pessoas que eu já conversei, que eu já atendi e que, com muita tristeza na alma, elas disseram para mim sobre verdadeiros amores que perderam ao longo da vida sabe, às vezes por orgulho, ou outras vezes não tem explicação. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu fiquei diferente, eu comecei a atrair, sabe? Essa é uma situação que acontece muito, que a gente escuta muito e que a gente tem que de alguma forma ajudar essa pessoa a se reconstruir, porque esse é o nosso papel, né? Nós estamos aqui neste mundo para somar, para ajudar as pessoas. Como que eu ajudo alguém que está quebrado? Orando por ela, pedindo a Deus discernimento e sabedoria para eu poder aconselhar. A Bíblia nos manda buscar conselheiros, tementes a Deus, que possa nos aconselhar, que possa nos juntar aos pedaços, que a gente possa orar junto, sabe? Que tenha a sinceridade e a capacidade de ficar quieto, de não sair contando o problema daquela pessoa, a falha daquela pessoa para o mundo inteiro. E hoje em dia, cada vez mais raro está encontrar alguém assim, que nos escuta, vê nossas falhas, não apoia as falhas, mas respeita e nos ajuda a seguir a nossa vida, a nossa jornada, sem tantos erros, sabe? Sair do embaraço, encontrar caminhos novos. Não perca o seu grande amor por bobeira. Eu sempre falo, e a Bíblia diz, que Satanás, ele é enganador. Uma das artimanhas dele é fazer parecer que é maravilhoso algo que é nojento, algo que você nunca deveria tocar, mas ele te mostra como se aquilo fosse o mel, sabe? Fosse ser algo magnífico na tua vida, fosse ser uma conquista, quando na verdade você está perdendo o melhor que você tem. Muitas pessoas depois não suportam o que vem depois, o que acontece depois. Tiram a vida, outros entram no mundo da perdição, nos vícios, e tem vergonha até de falar com Deus, porque acha que Deus, ele é aquele carrasco que está lá em cima, bem longe de nós, que a gente tem que ter horário para falar com ele, e tem que saber como fala,
porque senão ele nem vai ouvir, sabe? Você tem que colocar uma vestimenta adequada, você tem que estar num local adequado para poder falar com ele, senão ele não vai te ouvir. Quando, na verdade, o Deus da Bíblia, ele é um Deus simples, ele é um Deus próximo. Se você começar a ler a Bíblia, de Mateus para frente, você vai ver que o nosso Deus, ele é um Deus simples. Ele escolheu as coisas mais simples deste mundo. Tanto é que até os dias de hoje, muitos dos israelitas ainda esperam a primeira vinda do Messias, porque o que veio, eles não concordam que é Jesus. Eles não acreditam, porque eles queriam que nascesse um Jesus rico, poderoso, sabe? Fazendo mágicas, fazendo assim, todo poderoso. E de repente Jesus nasceu numa manjedoura, onde nenhum de nós nascemos, né? Porque por mais pobre que possa ter alguém, essa pessoa dá à luz num hospital, numa cama, num local decente, num local onde tem pelo menos as mínimas condições de receber um recém-nascido. E Jesus não. Jesus nasceu numa manjedoura. Ele foi no mais simples, sabe, que se podia existir, para mostrar para o mundo inteiro que essa vida terrena é passageira, que não é para se apegar nessa vida terrena, é para viver com cuidado, com cautela, buscando a Deus todo o tempo, falando com Deus da maneira mais simples, com as palavras suas, abrindo o seu coração e derramando a sua alma diante de Deus, para que Ele possa te socorrer. E não importa a hora, não importa a forma, você pode estar no volante, você pode estar tomando banho, não importa aonde você esteja, sabe? Você pode estar dentro de um bar e estar escutando, vendo esse vídeo. Não importa aonde você esteja, Deus te escuta se você falar com Ele. A palavra de Deus diz que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele escuta o tempo inteiro a todos nós. E Ele tem todo o poder para mudar a nossa vida. Não se jogue fora. Não jogue fora a sua juventude, porque tem muitos jovens que estão jogando fora a época mais linda da vida humana. Faça como Isaac, ore, peça para Deus, Senhor, eu quero uma companheira. E Deus preparou para ele uma companheira maravilhosa. Sabe, Rebeca, que se casou com Isaac, foi uma mulher preparada por Deus para fazê-lo feliz, para respeitá-lo. E a Bíblia diz que o amor dos dois era tão lindo que eles brincavam, sabe? Eles se amavam e eles brincavam. E o povo que via ficava com inveja. Tinha tanta inveja em cima daquele casal. Todo mundo querendo se separar porque ninguém nunca tinha visto um amor tão lindo, tão verdadeiro, tão recíproco, sabe? Se você tem o sonho de você ter alguém assim, ore. Faça como Isaac fez, ore ao Pai. Peça para Ele alguém com a tua cara, com o teu jeito, que venha para a tua vida para te honrar, para te respeitar, sabe? Para te tratar com as honras que você merece ter. Para de achar que para você falar com o Pai, você precisa estar somente de joelho. Tem muita gente que precisa de um tempo, uma hora, às vezes mais que uma hora. Tem que ter aquele tempo porque tem o terço, porque tem orações repetitivas, tem orações que são decoradas e são enormes. Às vezes a pessoa nem consegue decorar, tem que estar lendo e é muito grande, precisa de muito tempo. E como não tem esse tempo, deixa para amanhã, deixa para depois. E eu não estou aqui falando mal do terço. Eu não estou aqui falando mal de nenhuma oração. O que eu quero que você entenda é que você pode orar a qualquer momento. Sabe, uma lágrima
que você derrama num momento de sofrimento, de não saber o que fazer, é uma oração. Um sussurro da sua alma quando você está sofrendo por algum motivo, por solidão, por amor, por ressentimento, porque alguém te feriu, por luto. É uma oração, sabe? Você pode orar a Deus, falar com o Pai a qualquer momento. Se você acordar no meio da noite, fala: Senhor, obrigada por estar cuidando de mim. Obrigada por essa noite tão linda. Você já saiu lá fora? Já olhou o céu? Céu lindo. Hoje foi um dia lindo com o céu azul. Você viu isso? A gente passa tão ocupado com as nossas coisas, com os nossos interesses, com as nossas preocupações, com os problemas terrenos, que todo dia Satanás inventa um pior, né? Nossa vida aqui é muito desafiadora. E a gente às vezes não percebe o ar que respiramos, aquele vento que vem e que nos beija. A gente não vê o azul do céu. A gente não escuta o bom dia de quem passa. A gente não vê o sorriso de alguém que sorriu pra gente. Pisa no freio da vida. Dê um tempo para você, uma oportunidade para você de ser feliz, de ser completo. O Senhor nos quer completos. O Senhor nos quer felizes. Deus não quer que você pegue o seu corpo e saia por aí, com uma outra, com outra, sabe, achando que isso é prazer, que isso é ser feliz, que isso é aproveitar a vida. Não, não é. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Deus vivo, é o templo do Espírito Santo. Então cuide dele, zele dele. Cuidado com o que você vai fazer com o seu corpo. Cuidado com o que você vai fazer com o corpo de outras pessoas. Prazeres momentâneos podem nos levar para o inferno. Aqui não tem santarrões. Não estou falando sobre, ai, que eu sou santa demais, que eu não tenho defeito. Não. Eu estou pedindo para você, assim como eu vigio todos os dias a minha vida, cuidado com as artimanhas do diabo, com os laços de Satanás, com os embaraços que ele prepara para destruir a tua vida. Porque não tem como voltar no passado para consertar aquilo que deu errado, aquilo que eu fiz, que eu me arrependo. Mas eu posso hoje sim dar uma nova direção para a minha vida. Escolher viver diferente. Escolher ser melhor. E eu só consigo ser melhor se Jesus estiver caminhando ao meu lado. Se o Espírito Santo estiver sendo ouvido por mim, porque ele fala o tempo inteiro. Comece a ouvir o Espírito Santo, a voz dele, ele é manso. Ele fala aqui dentro, você escuta. Quando ele disser não, vá, não vá. Procure ouvir. O nosso Deus, ele não está longe, não. Aquele santarrão longe, longínquo demais, que não vai ouvir a minha voz. Eu tenho que gritar, senão ele não vai. Não. Ele escuta até os teus pensamentos. Ele conhece as suas dores nas madrugadas, os seus lamentos. O amor dele vai além, além, muito além de qualquer sentimento humano, de qualquer dor, por maior que seja. O amor dele te lava, te purifica de todo pecado, de toda culpa e te concede uma vida nova, regenerada, uma vida transformada. Ele é o grande oleiro, o grande eu sou. É ele que junta os nossos pedaços, coloca o nosso coração de volta ali, são, para a gente viver um amor de verdade. Se cuida, se proteja.
Faça suas orações e faça muitas outras. Faça aquelas que você sempre fez, nos horários que você já escolheu para fazer. Mas faça em outros horários também onde você nunca fez. Hoje, agora à noite, eu estava fazendo um arroz. Um simples arroz. Sabe quando você faz com amor? Quando você põe amor em alguma coisa, pode ser simples demais aquela coisa. Ela se torna especial. E ele ficou lindo, sabe? E o meu filho foi comer, já é um homão, né? E ele falou assim, nossa, tá divino. O meu coração se encheu de tanta alegria. Às vezes a gente é tão tardio para dar um elogio, para agradecer, para valorizar. E a gente é tão rápido para dar uma resposta ríspida, sabe? Palavras chulas. A gente precisa melhorar. O nosso lugar é o céu, estamos caminhando para lá. Enquanto estamos aqui conversando, batendo este papo, muitas pessoas estão adentrando aí a eternidade. Cada minuto, cada segundo, alguém vai embora. E a gente não sabe quando chegará a nossa vez. Pode demorar muito, mas pode ser estar tão perto, a gente não sabe. Valorize enquanto é tempo. Faça enquanto você pode. Elogie mais, abrace mais, ame mais. Seja tardio para reclamar, para murmurar. Aprenda a olhar para o céu e ver a beleza das coisas que Deus criou para você, por te amar. E agradeça a Ele. Todo dia, obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro. Obrigada por esse coração aqui, que eu nunca vi ele. Mas desde que eu nasci, ele trabalha para que eu viva. Sabe? Cada um de nós somos muito especiais para Deus. Às vezes, tem muitas pessoas que não estão em evidência e ficam tristes porque acham que não valem nada. Mas os nossos órgãos vitais, os mais necessários, ninguém vê eles. Mas nem por isso eles não são importantes. Eles são os mais importantes. São eles que nos mantêm vivos. Guarda essa mensagem no seu coração. Eu gostaria de ouvir o seu feedback. Que você viesse aqui deixar o seu amém, se você concorda. Ou questionar, se você não gostou. Sabe, da opinião. Que você viesse me seguir. Que juntos nós possamos levar a palavra de Deus adiante. Fiquem com Deus e tenham uma ótima noite.